Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, o que é que nós temos planejado? Vamos assistir a um documentário logo depois que eu encerrar a parte da explicação. Então, eu vou explicar o assunto, logo depois já deixei um tempo dentro da aula para vocês assistirem ao documentário, certo? Vão assistir ao documentário que eu vou enviar o link, tá? Aqui no chat da sala e também lá no grupo. Vocês clicam e assistem ao documentário. Logo depois de assistir ao documentário, ou quem quiser pode responder a atividade para só depois assistir ao documentário, fica a critério de vocês. Temos uma atividade no livro para ser respondida. Então, é uma atividade curtinha, dá para fazer, só tem 3 questões, certo? Então, viu o conteúdo aqui comigo, já vai ter aí o link para assistir ao documentário, que é complementação da nossa aula, e temos uma atividade para ser respondida também no livro. Eu vou ficar disponível aqui na sala para vocês até as 3 horas, tá? Se rolar alguma dúvida dentro da atividade, pode vir que eu estou disponível até as 3, tá bom? Então, gente, nós estamos estudando sobre o povo hebreu. Como nós vimos na última aula, não tem exatamente uma origem específica do povo hebreu. Historicamente falando, o povo hebreu, segundo os vestígios, é um povo descendente de Sem. Sem, que seria o filho de Noé. Então, esse povo hebreu, ele passou por... como eu posso falar para vocês? Deixa eu facilitar essa palavra. Movimentos sociais, tá? Então, o povo hebreu, ele passou por grandes movimentos sociais, de revolta, de êxodo. Êxodo, inclusive, quer dizer saída, certo? Eles saíram do Egito, eles foram aprisionados pelos egípcios, tá? Então, eles saíram do Egito em busca da terra prometida de Canaã. Foram liderados por Moisés, certo? Que era um hebreu, porém tinha sido criado como egípcio, e ele promoveu toda essa revolução social e levou esse povo hebreu para a terra de Canaã. Tá? Então, era um povo que vivia numa sociedade de patriarcado, onde tinha a figura do patriarca, que era uma figura política e religiosa, e essa figura era ocupada por homens, certo? Então, a sociedade dos hebreus, ela era uma sociedade muito marcada pela ideia de que o homem que assumia os papéis sociais, a mulher só servia basicamente para casar, ter filhos e procriar. Era um povo monoteísta, só tinha um Deus, inclusive isso causou para eles muitos problemas, eles acabaram entrando em conflitos com outros povos que tinham outro pensamento, era o pensamento politeísta, como vamos ver mais lá na frente, certo? E aí Moisés, o hebreu achado no Nilo, é criado como realeza egípcia, promove essa revolta social de retirar os hebreus do Egito e levá-los para a terra prometida. Durante esse percurso, ele levando esse povo, ele recebe as tábuas das leis, certo? Os 10 mandamentos que o povo deveria seguir no deserto. E essas leis foram criadas por Deus, segundo diz lá na Bíblia, que é o nosso registro histórico mais certeiro sobre todo esse movimento dos hebreus, foi escrito pelo próprio dedo de Deus, tá? Então, ele leva esse povo até Canaã. Gente, tem a ideia de que Canaã, vou até colocar tudo aqui pra gente, de que Canaã fosse uma cidade assim perfeita, certo? Tipo como se fosse uma cidade celestial, como se fosse algo bem celestial mesmo. Porém, Canaã era física, era uma cidade, era um espaço geográfico, tá? Canaã, basicamente, deixa eu pegar aqui meu laser. Canaã, a terra de Canaã seria basicamente essa parte aqui, ó, mais ou menos até aqui, ó. A terra de Canaã. Então, gente, era um espaço geográfico muito grande. Canaã não era só tipo uma lenda tipo a lenda de Eldorado. Não, Canaã era um espaço geográfico que realmente existiu, certo? Hoje não chama-se mais Canaã. Hoje lá chama-se Estado de Israel, certo? Israel é tudo isso daqui, ó. Então, hoje chama-se Estado de Israel. E aí nós temos como nos embasar
historicamente, por que de tantas guerras e tantas revoltas? Claro que hoje ela já tem um formato totalmente diferente, porém começou nesse período aí, desde quando os hebreus foram para esse espaço geográfico de Canaã. É tanto, gente, que quando eles chegaram em Canaã, pessoal, Canaã já estava ocupada. Canaã era um lugar tão top, tão show de bola, que já estava inclusive ocupada por outros povos. Então, os hebreus saíram lá do Egito. Assim que chegaram em Canaã, eles ficaram no deserto durante muito tempo. E aí, quando eles chegam, eles tinham essa ideia de que Canaã era algo muito tipo uma cidade celestial que ficava suspensa, em que tudo era perfeito e tudo mais. Só que não, assim que eles chegaram lá, eles viram que Canaã era um espaço geográfico, era uma cidade, certo? Onde lá eles conseguiam ter água, lá tinha a presença do mar, então era um lugar muito bonito, tinha terras férteis. Então a promessa da cidade que eles iriam morar estava lá. Só que aí tinha um problema. Lá era tão top, tão incrível, que Canaã já estava ocupada pelos filisteus e os cananeus. Então eram dois povos que viviam lá, já viviam em Canaã. E assim que os hebreus chegaram, tipo, como assim? Quer dizer que eu passei um tempão lá no deserto, andando, para chegar aqui, porque eu sou o povo prometido de Deus, as 12 tribos de Israel, tá bom? Nós somos o povo prometido de Deus. Nós chegamos aqui na nossa terra prometida, já tem gente morando. Não, tá errado. Aí começou o quebra-quebra. Começaram os conflitos entre hebreus, cananeus e filisteus. Esse nome filisteus não é estranho para vocês. Quem estudava a Bíblia, eu assistia muitos filmes da Bíblia quando criança. Tem um personagem que é filisteu, Golias, que vamos falar dele daqui a pouco. Vamos falar sobre Golias hoje também. Então, gente, assim que os hebreus chegaram nesse território de Canaã, os conflitos começaram. Os conflitos por terra começou, certo? Tinha os filisteus do lado, os cananeus do outro e os hebreus que estavam chegando atrás da sua terra prometida, tá? Porque eu quero que os cananeus e os filisteus ficavam rindo dos hebreus. Primeiro que os hebreus eram monoteístas, só tinham um Deus. Os cananeus e filisteus tinham vários. Tipo, como é que tu saiu lá do Egito na ideia que existe um Deus só? Porque aqui você tem um, nós temos 200. E esse Deus que tu disse que agora você está adorando só a ele, ainda te deu a terra todinha que a gente já mora. Como é essa história? Então começaram-se as guerras mesmo, tá? Por causa da ideia de que aquele território era território prometido aos hebreus, tá bom? Então os hebreus sentiam-se no direito religioso de ocupar aquele lugar, certo? Então temos 3 teorias de ocupação de Canaã. Como foi que esse povo chegou lá em Canaã? A primeira é a ocupação pacífica, vamos falar sobre cada uma. A segunda teoria é a teoria da revolta e a terceira é da evolução pacífica. Como foi que esse povo acabou se misturando? Vamos ver de acordo com essas 3 teorias. Então, eu botei o mapa em tamanho maior para vocês observarem. Olha só, vou encostar que eu sou meio cega, eu só consigo ver de perto. Aqui, gente, aqui é o Egito, tá? Tá em inglês, mas nós já conseguimos ver. Aqui é o Egito, então, teoricamente, o povo hebreu saiu aqui do Egito, certo? A Canaã. Canaã, pessoal, seria toda essa parte aqui, ó. Principalmente essa, gente, a faixa de Gaza, que é o território palestino. Então, toda essa parte aqui seria pertencente a Canaã. Mas, tipo, o centro mesmo seria aqui, ó. Na faixa de Gaza, onde inclusive hoje existem vários conflitos. Guerra mesmo, estou falando de guerra. Não é tipo, você é feio. Não, não é tipo de xingar um ao outro, não. É tipo de matar mesmo as pessoas, principalmente aqui. Então, os hebreus, eles saíram aqui do Egito com destino a Canaã, que fica mais ou menos por aqui, certo? Até porque Canaã não existe mais essa cidade. Foram redivididos e renomeados, tá bom? Então, ficava basicamente aqui, no território da Palestina. E aí, hoje, antes, na verdade, da atualidade do ano de 2020,
isso daqui já começou a crescer. Israel já começou a ser o estado, cidade-estado, que ele é hoje, tá? A cidade-estado é o país que ele é hoje. Então, tudo isso daqui, com o tempo foi se agregando, mas Jerusalém já existia, Samaria já existia, Hebrom já existia, desde a época antes de Jesus, tá certo? Até aqui tá tranquilo, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá de boa? Show! Top! Então vamos para frente. Então, gente, nós vamos estudar, estamos estudando o povo hebreu. O povo hebreu foi o povo que deu origem aos israelitas, certo? Origem a esse país aqui, ó, Israel. Tá bom, gente? Quem faz fronteira com Israel? O Líbano, a Síria e a Jordânia, tá? E o Egito aqui do lado. Então, todos esses países aqui, pessoal, em algum momento eles vão aparecer lá na Bíblia, certo? Essa parte aqui do Oriente Médio. Tranquilo? Então, até aqui tá tranquilo. Se não tá tranquilo, então vamos seguir, tá? Falando sobre as teorias de ocupação, como foi que esse povo surgiu, se misturou e foi ocupar lá? Nós temos 3. Primeiro, a ocupação pacífica, ou seja, que diz que quase não houve conflitos. Os hebreus eles foram se instalando aos poucos e os conflitos eram raros. Ou seja, diz aí que assim que os hebreus chegaram lá nesse território da cidade de Canaã, eles não procuraram briga, certo? Eles foram se instalando aos poucos e de vez em quando tinha uma briguinha, porque não tem como conviver com várias populações sem ter briga. Se a gente briga até com o pessoal da nossa casa, imagine com outros povos que tem uma cultura diferente. Não era para acontecer, era para todo mundo ser tipo, ó, paz e amor, cada um cuida da sua vida, cada um adora ao Deus que quer adorar, cada um faz o culto que quer fazer, mas as pessoas têm esse hábito de se intrometer na vida dos outros, né? E querer que todo mundo faça o que você faz. Então, desde sempre isso já existia. Então, isso causava conflitos. Mas a ocupação pacífica diz que os hebreus chegaram lá, ó, na paz, foram se instalando no território, e aí filisteus, e aí cananeus, todo mundo vivia de boa, certo? Conflitos acontecia, mas era raro. Então, essa é a primeira teoria. A segunda teoria, que eu coloquei tudo com o mesmo nome, oh meu Deus do céu. Aqui é a teoria da revolta. Ah, não, teoria da revolta tá aqui. Gente, essas teorias, vou dizer qual a página para vocês, viu? Até porque vocês usaram ela na atividade. Olha só. Tá na página 119, viu? Que aí nós temos a pacífica, a da revolta e da evolução pacífica. Que é da evolução pacífica. Evolução. Como que falta mais aqui? Pronto. Deixa eu voltar. Então, a teoria da ocupação pacífica, eles chegaram, se instalaram, viveram de boa, brigavam, mas não eram tanto, raramente eles brigavam. A segunda teoria da ocupação daquele território é da evolução pacífica, que diz que os hebreus e cananeus eles fundiram-se pacificamente. Ninguém sabia mais quem era hebreu nem quem era cananeu. Os filisteus não estão aí, gente, ainda, tá? Os filisteus eram um povo assim mais cri-cri, daqui a pouco a gente fala deles. E aí, essa seria a segunda teoria, que os hebreus chegaram lá em Canaã, naquele território. Os cananeus já viviam lá. E aí, os hebreus e os cananeus acabaram se misturando, vivendo numa paz, numa boa, certo? Pacificamente. Só que isso não aconteceu da noite para o dia. Levaram anos, centenas de anos para que eles pudessem viver em paz. E a última teoria é a teoria da revolta. Essa teoria já é mais, tipo, radical, é essa a palavra. Diz que primeiro nem existiu o êxodo hebreu. Oi? Como é, meu bem? Mas o nome é revoltas, né?
Então, essa teoria da revolta diz que primeiro nem existiu o êxodo hebreu. Isso daí é invenção, tá? Que os hebreus eles foram se direcionando lá para aquela região aos poucos, certo? Assim que chegaram lá, eles acabaram assumindo novas ideias, juntamente com algumas pessoas que já viviam lá naquele território, certo? Eles acabaram assumindo novas ideias. O que é que isso quer dizer? Eles passaram a questionar a existência de vários deuses e eles acabaram chegando à conclusão que não tinha esse tanto de Deus, Deus da terra, Deus do ar, Deus do chão, Deus do vento, não. Vamos chegar a um consenso? E aí foram mudando as ideias e eles chegam ao monoteísmo, que é a existência de um único Deus, o que gerou conflito. Porque desde lá da cultura egípcia, na verdade, desde os sumérios que deram início à civilização, lá essa parte do Oriente Médio, a ideia de que existiam vários deuses era uma ideia fixa. Não, tem Deus do sol, tem Deus do vento, do ar, Deus das plantas, Deus de tudo. Então, uma minoria acabou mudando de ideia. Opa, não, acho que não tem vários deuses, não, acho que só tem um. E aí o que aconteceu? Você mudar de opinião sobre alguma coisa, gente, é perigoso, tá? Porque isso acaba deixando as pessoas com raiva. Não, como assim? Então quer dizer que o que eu acredito não é real. Quer dizer que eu fui enganada esse tempo todo. E o pessoal ficou a ficar louco. Não, o que você acredita é uma baboseira, é uma besteira. Existem sim vários deuses. Aí do outro lado, o povo hebreu. Não existe. Só existe Jeová. Só existe um. E eu e o meu Deus. E os deuses que você está aí idolatrando, não existe nenhum. Então tudo é um monte de louco. Então começaram esses conflitos, gente. Isso gerou o quê? Guerra. Guerra gera o quê? Morte. A história ela é baseada na morte, gente, querendo ou não, para que os povos eles progridam e infelizmente outros povos têm que morrer. Isso na história antiga. Já vimos aí invasões ao Egito, já vimos invasões à Mesopotâmia. Vamos ver invasões daqui a pouco esse povo aí. Não foi assim só mar de rosas, não. Então temos essas três teorias. A ocupação pacífica, a evolução pacífica. Então essas duas são, ó, da paz. E a teoria da revolta já não é tanto da paz, tá? Diz que devido a pensamentos religiosos, um grupo acreditava que existia um Deus e o outro grupo acreditava que existia 10 deuses, 200. Eles eram politeístas, tinham vários deuses. Então, esses dois povos, essas duas ideologias que a gente chama, começaram a entrar em conflito. Tá? Então, aí é a terceira teoria, teoria da revolta. De boa? Posso passar? Tranquilo? Hein, gente? Então, vamos falar agora de uma mulher top. Eu tenho que arrumar outra palavra, que eu não gosto de falar top. De uma mulher maravilhosa, incrível, estupenda. Eu acho que é a única mulher que fala que assumiu realmente um papel político dentro da Bíblia. E o nome dela é Débora, tá? Débora foi uma das juízes, certo? De Israel. Daqui a pouco a gente chega para comentar. Deixa eu colocar aqui. Então, querendo ou não, quando você reúne uma população, ali começa a surgir, é necessário que surjam uma dinâmica de organização social, tá, gente? Nós temos dentro da nossa sociedade uma organização, tanto de profissões, nós temos principalmente os poderes legislativo, executivo e judiciário, que ajudam a arrumar a sociedade. Teoricamente era para ser assim, mas eles andam numa bagunça, mas isso não vem ao acaso. Só que quando os hebreus eles chegaram lá em Canaã, beleza, eles estavam sendo guiados, a segunda teoria que vem pela Bíblia, eles estavam sendo guiados por Moisés, depois foram por Josué. Só quando eles chegaram lá, então Josué cumpriu o papel dele, tá? Ele ajudou o povo a chegar lá em Canaã, terminou o legado de Moisés. E quando chegou lá, a população começou a se estabelecer lá nos locais, beleza, cada um assumiu. E eles começaram a crescer, até porque eles tinham aquele mandamento de crescer e multiplicar. A população começou a crescer e foi visto que era necessário de terem figuras para assumir o comando. Então começou a ideia de organização política. E aí chegamos aos
juízes de Israel. Ainda não formou Israel, viu, gente? Tá? Eu falo de Israel porque daqui a pouco Israel vai se formar. Porém, ainda os hebreus estão se estabelecendo, certo? Então, qual era o papel dos juízes? Lembram que nós falamos que lá no início do povo hebreu nós tínhamos os patriarcas? Pronto. Então, era meio que agora mudou o nome, mas tem basicamente o mesmo papel. Eles assumiam esse papel que era do patriarca, só que agora eles eram juízes, certo? Até porque, gente, tinha 12 tribos. 12 tribos. Então, era tipo pegar Petrolina, Afrânio, Juazeiro, Dormentes, Casa Nova, Sobradinho. Então, cada uma dessas cidades era uma tribo. E cada tribo tinha o seu patriarca. Só que começou a ficar muito povoado. Então, começou-se a pensar em sair dessa ideia de patriarca e chamar juízes. E esses juízes, claro que tinham seus ajudantes para conseguir administrar todo esse povo, certo? Então, nós temos alguns principais juízes, que inclusive alguns desses são citados lá na Bíblia. Sansão, Gideão, Samuel, Otoniel e Débora. Débora. Oi? Se eu souber responder, pode tentar. Então, eu pesquisei sobre isso. Eu também achei que fosse. Na verdade, alguns teóricos dizem que sim. Tem o portal do História Universal. E aí, nesse portal, tem que fazer um login, tudo direitinho para conseguir entrar. E você tem acesso a algumas informações que são distribuídas, principalmente por universidades que fazem estudos. Eu uso muito esse portal, eu usava bastante quando eu dava aula de geografia e agora eu dando aula de história, porque lá eles falam sobre alguns artigos, principalmente estudos da Bíblia. Só que é muito complexo para criança, aí não dá para vocês utilizarem. Mas eu vi nesse portal falando sobre isso. Gente, eles tinham o hábito, naquela época, de batizar as pessoas com, principalmente pessoas que eram públicas, tá? Com o mesmo nome. Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouquinho que vamos falar sobre Davi. Davi, inclusive, teve um filho que ele também chamou de Davi, tá? Então, eles tinham esse hábito. Esse Sansão, segundo o que disse lá, seria esse mesmo Sansão aí dos filisteus. Seria o mesmo, até porque bate as histórias. Oi. Vai, meu bem, pode ir. Né? Gente, quem é que tá falando? Eu não vou sair da tela não, porque eu tô gravando a tela. Então, quem é que tá falando? Que é quem que tá falando? Viu? Beleza. Então, gente, viu, José? Eu penso que é o mesmo, tá? Tem muitas coisas na Bíblia que a gente não sabe dizer se é verídico, se está se referindo à mesma pessoa, porque eles tinham o hábito de batizar as mesmas pessoas com os mesmos nomes, viu? Mas eu penso que até porque bate a cronologia de tempo aí. Tranquilo? Bora lá. Nada? Então, gente, o papel dos juízes, ele era exatamente, deixa eu virar que eu tô meio de lado. O papel dos juízes era exatamente o papel dos patriarcas, tá? E aí, e aí, esses juízes, eles tinham um papel político e religioso. Gente, já deu para a gente ver que desde o do início, tá? De quando a sociedade foi se formando, a religião, ela tem um papel extremamente, extremamente importante, tá? Desliga o microfone, Fernanda, por favor. Bom, gente, vocês estão me escutando? Pronto. Então, gente, voltando aqui. O que aconteceu que os hebreus e os cananeus, eles viviam. Fernanda, é só o seu microfone. Voltando aqui, gente. Vocês estão me escutando, não estão? Pronto, então vamos continuar.
Então, os hebreus, assim que eles chegaram lá, os cananeus já estavam naquele território. Eles começaram a ter uma briga, tá? Gente, alguém fala aí pra Fernanda, por favor, que tá normal. Ela não tá escutando, não. Digitem aí no bate-papo pra eu não ter que sair aqui da minha tela, que eu tô gravando. Aí vai ficar ruim até pra ela assistir depois. Pronto? Falaram aí a ela? Porque nós estamos escutando ela, normal. E vocês estão me escutando. Eu tô escutando todo mundo. Falaram aí com ela? Posso retomar? Pois vamos lá, né? Então, gente, os hebreus, assim que eles chegaram lá naquele território, os cananeus já existiam lá, já estavam ocupando. Eles tiveram algumas brigas, alguns conflitos, por aí, beleza. O que aconteceu? Que chegou lá um povo que já era um povo tipo os acádios. Vocês recordam os acádios, que era um povo bem cruel? Lá quando nós estudamos a Mesopotâmia, pronto. Os filisteus não ficavam atrás, era um povo cruel, mas era um povo de guerra, era uma civilização voltada para a guerra, tá? Então, como os hebreus e os cananeus, eles estavam ocupando um território que era muito bem visto, porque tinha água, eles viviam no deserto. Qualquer lugar que tivesse água já era muito cobiçado. Então, o lugar que eles estavam tinha água, tinha solo fértil. Então, os filisteus queriam sim dominar aquele território. E o que foi que aconteceu? Os hebreus e os cananeus não se davam bem. Porém, tem aquele ditado que diz, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, os hebreus e os cananeus, eles se juntam para enfrentar os filisteus. Dessa união dos hebreus e cananeus, nasce Israel. Então, nesse momento aí, nasce a cidade-estado de Israel, tá? E ela vai ser governada pelo rei Saul, tá bom? Então, Saul, segundo o que eu li, fala que ele era um dos juízes, certo? E foi nomeado rei, tá? Ele foi nomeado. Hebreus e cananeus se uniram, elegeram uma figura política, Saul, tá? Ele foi nomeado rei. Só que aí, os filisteus eram um povo de guerra, gente. Os hebreus eram um povo da paz. Não tinha muito isso de guerrear. Não tinha um exército poderoso. Eles não eram militaristas. Os filisteus eram. E o que foi que aconteceu? Os filisteus derrotaram os hebreus. Mas foi uma derrota tão feia, que Saul ele não aguentou a sua derrota. E o que foi que ele pediu? Ele pediu a que um dos seus servos o matasse, porque ele não ia aguentar ser derrotado pelos filisteus. Só que o servo se recusou, ele foi e cometeu suicídio, como com sua própria espada, assim, ele cometeu suicídio com sua própria espada. Então, aí começou novamente a instabilidade. Os hebreus, agora eram um povo só, hebreus e cananeus. Agora vamos nos referir a eles como israelitas, certo? Hebreus e cananeus se juntaram, formaram Israel. Agora são israelitas. Então, os israelitas estavam aí passando por uma junção com outro povo, perderam a guerra para os filisteus estavam invadindo a sociedade de Israel, aprisionando, fazendo o que queria, porque eles tinham poder militar. E aí, o que, ia ser de Israel nesse momento? Tá? Então, após a derrota para os filisteus e a morte do rei Saul, Israel se divide. Pronto, os hebreus e os cananeus não se gostavam muito, né? Se uniram só para enfrentar os filisteus. Então, o que foi que eles fizeram? Ah, a gente já perdeu, vamos nos separar de novo. Então, começaram novamente os conflitos, eles se separaram, então agora Israel vai se dividir, tá? E aí, quem chega ao poder? Davi, o nosso pequenino Davi, lá na Bíblia,
certo? Ele chega ao poder da parte sul de Israel. Por que ele não governou Israel inteiro, gente? Porque Israel estava dividido agora, na parte sul e na parte norte. Os hebreus e os cananeus que se juntaram voltaram a se separar, porque perderam a guerra e não tinha mais motivo para ficarem juntos. Eles brigavam muito por ideias religiosas, tá? E aí chegamos à parte da Bíblia. Agora vamos comparar a Bíblia com a ideia que nós temos na atualidade. Bom, na Bíblia fala sobre Davi e Golias, desse combate aí. Segundo a Bíblia, alguém quer comentar comigo aí o que foi que aconteceu entre Davi e Golias e tudo mais? Alguém quer comentar? Quem conhece a história? Ninguém? Pronto. Alguém quer comentar? Vinícius disse que queria comentar, José. Vocês dois podem comentarem. E aí, quem vai? Vinícius, José, os dois? Uhum. Isso. Quer comentar alguma coisa, Vinícius, antes de eu comentar? Ah, pois beleza. Então, tudo isso daí tem um momento histórico, tá certinho o que você falou, Gabriel. Davi, ele era de Israel, tá? Então, ele foi atender seus irmãos na guerra. Na guerra contra quem? Contra os filisteus. E Golias, ele era um filisteu. Então, Davi, ele tinha a crença monoteísta. Davi tinha a crença em Deus. Já os filisteus, gente, eles tinham a crença politeísta, tinha a crença em vários deuses. Segundo a Bíblia que a gente tem hoje, a história de que Golias era um gigante, tipo, quando eu penso num gigante, eu penso numa figura mitológica de 30, 40 metros, mas não era real isso. Isso foi uma analogia que foi feita. Por quê? O exército de Israel era bem pequenininho. Era uma minoria, eles não tinham exército. Já os filisteus eram um povo de guerra, então eles eram um gigante comparado ao exército de Israel, tá? Então eles não tinham armas, é tanto que Davi não tinha arma. Ele venceu Golias com uma funda. Era uma ferramenta de guerra muito rudimentar, onde ele colocava a pedra, girava, girava e colocava lá, né? Mirou lá na testa e segundo derrubou o gigante. Segundo, historicamente falando, Golias ele não era um gigante, poderia sim ser, como era um homem de guerra e Davi era só um menino, poderia sim parecer bem mais forte, bem mais alto, mais robusto, até porque era um homem de guerra. Essa história de que ele era um gigantão não passa nada mais do que uma analogia, porque o exército de Israel seria representado por Davi, que era pequeno, tá? O exército era uma minoria, e Golias representava o gigantesco exército dos filisteus, um povo de guerra, um exército grande, que inclusive já tinham vencido o antigo povo hebreu, que agora eram os israelitas, já tinham vencido uma vez, tá bom? Então essa história de que Golias era um gigante, 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 falando pelo ponto de vista histórico, você tem direito de acreditar no que você quiser, mas falando pelo ponto de vista histórico, estava se referindo ao tamanho do exército dos filisteus e não necessariamente a um ser humano gigante. Beleza? Essa daí? Só que, querendo ou não, segundo Davi, tá, os relatos que há na Bíblia, o exército de Israel venceu. Venceu o povo filisteu com a ajuda de Deus. De Deus, que ele coloca aí, Jeová e Yahvé, que era a ideia que eles tinham na existência de um único Deus. Então, um exército bem pequeno mesmo, com poucas armas de guerra, venceu os filisteus, que já eram um povo de guerra. Então, foi uma vitória bem grande mesmo. Como a ideia de um menino ter vencido um gigante. Tranquilo? Então, Davi ele vence essa batalha, foi aclamado como rei,
tá? Já que Saul tinha cometido suicídio, Davi foi aclamado como rei. E aí, o que ele faz? Gente, acabou com essa história de Israel Norte, Israel Leste, Israel Sul. Vamos voltar a ser somente uma Israel. Até porque aquele povo era formado das tribos. Então, as famílias ali eram misturadas. Eram famílias que se conheciam há muito tempo. Certo, gente? Então, aí ele unifica Israel. Desculpa, gente. Só que aí a história de Davi tomou outro rumo. Nossa intenção aqui não é contar a história de Davi segundo a Bíblia, e sim falar do ponto de vista histórico. Davi, ele viveu durante um período, teve um filho, tá? Salomão. Salomão é filho de Davi, viu, gente? Então, Davi faleceu e Salomão assume o poder. Gente, espera só um minutinho, só ligar aqui meu ventilador que eu tô com calor. Vira ele aqui pra mim. Ai. Beleza. Aí, gente, Salomão, filho de Davi, assume o poder, né? Nós sabemos que na monarquia, quando um rei morre, quem assume são seus filhos. Aí aquela família fica lá governando até existir uma revolução e rolar uma democracia. Então, Salomão assumiu o trono. Tá? Salomão, ele fez um excelente governo. Ele administra super bem, tá? É tanto que na Bíblia fala que ele era um rei muito justo, certo? Até algum momento. O que foi que Salomão fez? Ele fez coisas legais. Ele aumentou a atividade da agricultura, ele fortaleceu o comércio, certo? Fez obras públicas, palácios e tudo mais. Gente, mas vamos parar para pensar. Quem é que ocupa palácios? Quem é que mora nos palácios? Historicamente, o palácio pertence a quem? Ao rei. Ele meteu brasa, fez um monte de palácios, fez um monte de templos, tá? Só que para manter isso, gente, quem tem casa sabe que para manter uma casa precisa de manutenção, precisa de você estar dando umas pintadas nela, dando uma olhadinha aí na parte hidráulica, parte de eletricidade, fazendo um reboco. Então, casa exige manutenção. Os palácios também exigiam, os templos exigiam. Então, para ele construir tudo isso, é tanto que Salomão foi considerado um dos reis mais ricos da história antiga. E esse dinheiro, esse ouro todo que tem que vir de algum lugar, né? Então, vinha de onde? Dos impostos. Era o povo quem pagava. As 12 tribos de Israel estavam sendo governadas por Salomão. Então, nesse momento aí, ele recebia os impostos, certo? E a população, além de pagar os impostos, tinha que trabalhar nas obras. Não tinha muito esse lance de... Claro que existia os escravos, porém, os escravos de lá não era aquele tipo de escravo obrigado, que não tinha liberdade. Eles tinham uma certa liberdade também, certo? Como nós já tínhamos visto dentro do povo hebreu, que eles já escravizavam outros povos, só que eles podiam, inclusive, casar, ter bens. Eles eram escravos porque eles tinham sido rendidos. Eles não podiam voltar para suas terras. Perdiam, de certo modo, a sua liberdade. Mas aí a população, ela estava pagando os impostos e ainda tinha que trabalhar. Quer dizer que eu pago um monte de imposto, né? Tenho que trabalhar nessas obras públicas. Então, não foi bem assim que a população gostou da ideia. Começou aí as revoltas. O povo se revoltou contra Salomão, tá? Contra essa ideia de ter que pagar imposto, ainda ter que trabalhar nas obras públicas que ele construiu, certo? Tranquilo? Então, Salomão ficou no poder, e aí, de novo, olha só, Davi assumiu, fez a parte dele, morreu. Salomão assumiu, fez a parte dele e morre, né? Ninguém vive para sempre. Depois que o rei morre, aí rolou uma instabilidade. Por quê? Os filhos de Salomão, o nome deles, Jeroboão, primeiro é só com B, viu, gente? É porque aí eu coloquei 2, não sei porquê. Jeroboão e Roboão, tá? Jeroboão primeiro e Roboão, nomes estranhos, mas era o nome da época, né? Salomão teve mais filhos, mas esses eram os filhos que iriam assumir o poder.
Eles começaram a entrar em briga. Ah, eu que quero assumir o poder, eu não, eu que vou. Pronto, massa. O que acontece? Quando eu brigo com a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, a gente fica nesse pé de guerra por alguma coisa, minha mãe entra para resolver. Só que Salomão tinha morrido. E o que foi que eles fizeram? Ah, beleza. Você quer assumir o poder? Então você fica com o seu lado do poder, que eu fico com o meu lado do poder. Quem quiser me apoiar, vem comigo. Quem quiser apoiar você, vai com você. E aí, Israel é dividida novamente. Então, Israel foi dividida em duas partes. Primeiro, o reino de Israel, que tinha o maior apoio das 10 tribos, e Samaria era a capital, tá bom? Então, quem governava esse reino de Israel era Jeroboão I, tá? E foi dividido também o reino de Judá. Daí, viu, Barbosa, que vem os judeus, tá bom? O reino de Judá só teve apoio de duas tribos, certo? Só que colocou a cidade capital em Jerusalém. Então, o reino de Judá era governado por Roboão. E aí, o que foi que aconteceu, gente? Eu tenho um reino que era forte, poxa, eles venceram os filisteus. Então, começaram a investir em militarismo, poder de guerra, para se proteger, porque não só eram eles que viviam ali, não só eram os filisteus que queriam invadir Israel, outros povos também queriam invadir. Então, começou uma instabilidade, tá? Porque, olha só, o reino de Israel tinha 10 tribos, o reino de Judá tinha 2. Ficou desigual isso daí. Eles poderiam ter feito um acordo, ó, tu governa 20 anos, eu governo 20 anos, então tu governa 10, eu governo 10. Mas aí não, dividiram novamente o país, 10 tribos apoiaram Jeroboão e 2 tribos apoiaram Roboão. Então, começou essa rivalidade, Israel e Judá, o próprio reino, que antes era um país só, começou a se atacar. E aí os outros povos aproveitaram essa fragilidade e começaram a fazer o processo de invasão. Inclusive um povo que nós já conhecemos, os assírios. Isso mesmo, o mesmo povo assírio que invadiu lá a Mesopotâmia, certo? Eles também invadiram Israel. Só que eles eram um povo de guerra também, assim como os filisteus. Eles não só invadiram, como eles dominaram, tá? Eles dominaram o reino de Israel, a maior, que tinha 10 tribos. Oi, meu bem, alguém me chamou, quem foi? Alguém? Ah, tá. Então, os assírios, eles invadiram o reino de Israel. Esse daqui, viu, gente, ó? Reino de Israel, eles invadiram, que tinha as 10 tribos, tá? E o reino de Judá só tinha 2 tribos, mas eles resistiram um pouco mais. Eles não foram invadidos pelos assírios. Os assírios não invadiram um lugar que só tinha 2 tribos, né? Bem pouquinho, não valia nem o gasto de guerra. Foram invadir o que tinha mais dinheiro, o reino de Israel. Invadiram e conquistaram lá, tá? Só que o reino de Judá, eles não foram invadidos pelos assírios, porém, os babilônicos que andavam por ali, querendo também invadir e aumentar o seu poder, foram e invadiram Judá. E aí, quem foi que invadiu a Babilônia? Os persas. Era sempre assim, ó, me livrava de um, vinha outro e invadia meu território. Hoje nós temos meio que um acordo de paz entre os países. O Brasil não pode chegar na Argentina e querer invadir a Argentina. Não é bem assim. Nós temos um acordo de paz, tá? Nessa época aí nem existia. Se eu não for invadido hoje por um povo, eu ia ser invadido amanhã por outro povo. Então, aí os assírios foram invadir o reino de Israel, o reino de Judá ainda resistiu, mas foram os babilônicos, aqueles que nós estudamos lá na Mesopotâmia, os babilônicos foram lá e invadiram o reino de Judá, certo? E tomaram de conta. Aí depois vieram os persas e invadiram a Babilônia. E o que foi que eles fizeram? Os persas derrotam os babilônicos e os judeus que agora não têm mais lugar, porque qual era o lugar dos judeus nesse momento aí? Era Canaã. Canaã era o lugar do povo hebreu, porque os judeus, crianças, eles são originários do povo hebreu, certo? Então, como eles se uniram a formar Israel? Israel se dividiu, foram invadidas por outros povos, eles acabaram ficando sem território.
e eles se espalharam pelo mundo, que é o movimento que os judeus mesmos chamam de diáspora. Eles se espalharam pelo mundo. Não tinha mais lugar. Tipo, se eu sou petrolinense, quer dizer que o meu lugar de origem é Petrolina. Aqui é minha terra natal. Só que os judeus não tinham mais terra natal, porque foram invadidos por outros povos. Eu não tenho mais aquele lugar para dizer que é meu. Eu sou de lá. Então, começou-se aí também um outro processo, mas é coisa para outro assunto. Mas até esse momento aí, Fernanda, não, viu? Eles não conseguiram. Inclusive, até hoje, teoricamente, os judeus não têm. É tipo os bascas, eles não têm lugar de território. Tipo, quem nasce em Pernambuco é pernambucano, não tem. Não tem um território fixo. Os judeus, eles são originários do povo hebreu, só que eles foram invadidos por outros povos, então eles ficaram sem território. Os hebreus só queriam ficar na boa, na paz lá em Canaã. Conseguiram? Não, não conseguiram ficar. E aí, Canaã acabou sendo totalmente desfigurada. Não era para o povo hebreu, Canaã era basicamente aqui, gente. E acabou que não ficou só para o povo hebreu, tá? Então, ó, vamos ver aqui a legenda. Territórios progressivamente ocupados pelas tribos de Israel ao fim do segundo milênio. Então, as tribos de Israel começaram, ó, a se espalhar. Então, aqui foi o reino de Jeroboão, a Jeroboão I. Aqui é bem maior, ficavam as 10 tribos. Aqui o reino de Judá ficavam as 2 tribos, governadas por Roboão, certo? Os filisteus, eles acabaram ficando aqui nessa lateral, mas invadiram o reino de Israel. Depois vieram os assírios, invadiram. Todos esses povos aqui acabaram se misturando, invadindo um território do outro. Era tão mais fácil se todo mundo tivesse feito um acordo, ó, tu fica com essa parte, tu fica com aquela. Mas sempre vai ter alguém que não vai ficar satisfeito. E aí toda essa parte aqui, que era um único, no tempo de Salomão, aqui era um único reino, começou a se dividir, dando espaço para os invasores. E no fim acabou não sendo de ninguém, tá? Tranquilo? Bom, crianças, agora nós vamos fazer. Eu vou encerrar aqui a gravação e já falo com vocês. Tem a atividade da página 123, 124 para fazer e também assistir ao documentário que o link eu vou colocar lá no grupo agora para vocês. Então,